a gente está entendendo como, só com um celular e, claro, conhecimento aplicado e atalhos que a gente está passando aqui, eu consigo transformar isso num ativo, fazer dinheiro com isso. A primeira aula foram as bases, principalmente boas práticas no ambiente corporativo, profissional, né? E tudo o que vocês tinham que ter como embasamento inicial para a gente entender agora a prática. Então hoje a gente vai entender na prática como fazer. Vai ser uma coisa mais técnica, mais direta e menos preparatória. Então a última aula foi preparatória para a gente poder entrar nessa agora preparados. Bom, vamos lá. Quem fala bonito, quem só promete, acaba conseguindo angariar alguma atenção, né? Eu estou falando que eu resolvo tal problema, eu estou falando que eu tenho tais habilidades, mas se isso não fica de acordo com o que eu estou entregando de verdade, se eu falo assim, eu resolvo esse problema, mas na hora eu não resolvo, tá incoerente. Eu sou mandado embora, eu sou mal falado, com razão nesse sentido, né? Afinal eu não entreguei o que eu falei que eu podia. Então não basta você falar bonito, não basta você prometer, você tem que chegar com amostra. Isso é muito alinhado com aquela ideia que a gente falou na última aula de dê provas irrefutáveis para o mundo que você é quem você diz que você resolve o problema que você diz que você resolve. Imagina que você fosse o contratador, você fosse a pessoa contratando alguém para cuidar dos seus vídeos, das suas fotos. Você não ia estar muito mais inclinado a contratar essa pessoa e a ficar com ela se ela já chegasse mostrando um pouco do trabalho dela? Se ela não tivesse que ter um esforço de, putz, mas e aí, cadê seu trabalho? Não, a pessoa já trouxe já. Aqui ó, esse é meu site, essa aqui é uma página que eu tenho mostrando meu trabalho, aqui tem um pouco de quem eu sou e tudo rapidinho da pessoa ver. Não é um textão, não é um PDF enorme de 10 páginas, 20 páginas, é algo já condensado, feito especialmente para a pessoa entender quem você é, o que você resolve e por que ela pode confiar em você. Então vamos lembrar de amostra, tá bom? Alguns exemplos e o que eu quero que vocês levem hoje. Pode ser tanto fisicamente, se alguém já tiver com vontade de gravar, vou pegar, já vou sair ali, vou gravar rapidinho, não tem problema nenhum. Quero que essa aula seja um ambiente aberto para vocês puxarem celular quando precisarem, anotarem quando precisarem e saírem da sala quando precisarem, desde que seja para fazer alguma coisa que está sendo proposta na aula. Essa é a ideia. Então não fiquem muito, será que eu posso puxar o celular? Será que eu posso falar? Será que eu pode? Pode, mas para a gente fazer o que está aqui, tá bom? Então fiquem à vontade nesse sentido. O que a gente vai pegar como amostra aqui? Um vídeo, 3 fotos, uma legenda. O que é uma legenda? Um textinho. Uma oferta. O que é uma oferta? Eu sou tal pessoa, eu resolvo tal problema e atendo tais pessoas. E é por isso que você pode confiar em mim para me contratar para isso que eu estou resolvendo. Pode ser alguém que tira fotos de produtos, ou pode ser alguém que grava vídeos para mostrar o serviço da empresa com qualidade. Ou pode ser alguém que faz a gente chama de copywriting, escrita persuasiva. É quando você faz a escrita da sua proposta, do seu negócio, já pensada para persuadir aquele seu público. Ao invés de você escrever, eu vendo caixinhas de leite, você fala, eu trago as melhores opções de leite para mães que precisam alimentar seus filhos e não estão conseguindo amamentar. Você transformou eu sou tal pessoa, resolvo tal problema e atendo tal público. Ao invés de você só falar, vendo caixinha de leite. Entendeu a ideia? Copywriting. Escrever bonito, mas não por ser bonito, mas por funcionar, por vender, por trazer resultado, certo? Então vamos entender que esse a tal da amostra que eu estou falando são essas coisas. Só pode ser isso? Não, mas é nisso que a gente vai começar. Eu gosto de dizer que a gente aprende a regra para quebrar a regra. Só que primeiro você tem que aprender a regra. Regra não é uma coisa absoluta. Regra é uma coisa que você começa dali para você fixar na sua cabeça. Agora eu entendi, sei como fazer. Agora sim, você pode quebrar a regra. Porque quando você quebrá-la, você vai saber que está quebrando. Você já tem conhecimento para fazer isso. Então vamos começar com essa regra aqui. Vocês vão sair na cabeça de vocês têm que ter um vídeo, 3 fotos, uma legenda, uma oferta. Aonde? Para ir no perfil de vocês. Vamos escolher um lugar também? Instagram. Fechou? Nome de vocês, foto de vocês, profissional. Não precisa ser profissional, não entendam algo, foi caro. Não, uma foto parecida daqui até aqui, uma expressão que transpareça quem você é. Então não precisa ser sério, mas pode ser, se for o seu perfil. Uma roupa, vamos dizer assim, neutra, profissional ou que condiga com o que você quer passar. Por exemplo, se você
falar assim, tô triste, mas você tá sorrindo, você não tá passando tristeza. Se você fala, eu sou uma pessoa que resolve esse problema sério, eu sou uma pessoa que leva a sério o seu negócio, mas sua foto de perfil tá você no parquinho brincando, não vai, entendeu? Tem que estar alinhada nesse sentido. Então, perfil no Instagram, seu nome e sobrenome. Que nome e sobrenome? Como que eu escolho qual vai ser o meu sobrenome que tá ali? Como que eu vou escolher se vai estar só o meu nome ou meu nome e sobrenome? É igual Hollywood, é igual artista de TV. Você vai escolher um nome e um sobrenome que você vai ser conhecido. Escolha o que funcionar melhor para você. Ah, o pessoal não consegue acertar meu nome, meu sobrenome normalmente, então eu vou mudar para isso aqui. Você tem que ter um nome que as pessoas vão falar. Ah, é aquela pessoa, é o Natan Mastrangeli, é o João Gonçalves. Tem que estar na cabeça das pessoas fácil isso. O vídeo vai ser você apresentando o que vocês resolvem. Lembra que eu acabei de falar? Quem eu atendo, que dor eu resolvo, que problema eu resolvo, quem eu sou, certo? E por que você pode confiar em mim? Esse é o vídeo. Quanto tempo, Natan? 30 segundos, 40 segundos. Vídeo fácil. Fotos. 3 fotos mostrando você trabalhando com um copywriting bom na legenda. Então aqui você tem fotos. Você tem que ter explicando o que está sendo feito ali com um bom copywriting. Lembrando o que é copywriting? Escrita persuasiva, tá bom? Então não pode ser um textão enorme. Vamos pôr ali 3 parágrafos de 3 linhas. Natan, como é que eu faço isso? Nunca aprendi a escrever desse jeito. Quem aqui lembra do ChatGPT que a gente conversou na última aula? Todos lembram, né? Eu imagino que a maioria, pelo menos. Inclusive está aqui até hoje. ChatGPT, Cloud, Notebook LM. Tarefinha que eu passei para vocês na última aula foi pesquisar usando eles. O que é esse Notebook LM? Quem fez encontrou ouro, já sabe o quão importante ele é, esse último aqui. E quem não fez, eu sugiro que anote aí para fazer, porque é bastante importante. Uma legenda, a gente põe como se fosse, a gente pode pôr como a biografia de vocês no Instagram, não tem o nome, foto e aí o que está escrito embaixo? Vai pôr ali o que você resolve de novo, o que você resolve, quem você atende, e agora você pode pôr resultados que você já teve. É isso. O que a gente tem agora? Um perfil profissional. Acabou. O atalho aqui. Eu entreguei cuspido aqui como vocês começam. Esse é só o começo. O trabalho é todo de vocês. Esse é só o começo. São as bases. Certo? Então o vídeo vai lá, as fotos vão lá, aqui vai a nossa bio e a nossa oferta pode ser numa página que fica na bio também. A gente vê que tem os links às vezes, né? Tem o Instagram e aí tem o link você pode pôr um site seu ou alguma coisa assim. Como eu faço um site? Do mesmo jeito que você vai escrever sua copy, do mesmo jeito que vai escrever sua biografia. ChatGPT, me ajude o resto. É só ir conversando que ele vai guiando, beleza? Então é isso. O celular tem 5 profissões dentro dele, tá? É claro que são muito mais, mas a gente vai se ater a essas por enquanto, que são as que eu consigo me dispor a ensiná-los com o breve tempo que a gente tem aqui, tanto da outra aula quanto esse. Não dá nem 4 horas que a gente consegue conversar aqui, então eu quis escolher as mais com barreiras de entradas menores, ou seja, que vocês conseguem começar mesmo sem ter experiência nenhuma, vocês conseguem começar hoje, né? E uma coisa muito importante é que vocês estejam entendendo que aqui é uma base, que o trabalho é todo de vocês, eu estou apresentando o caminho, mas quem tem que executar, lembra da última aula? Quem tem que executar são vocês, quem tem que estudar sobre o assunto são vocês, mas hoje com as ferramentas de IA que a gente tem, ajuda muito. Você consegue se direcionar muito mais. Antes você tinha que ler artigos e livros e ver vários vídeos para você começar a ter uma ideia de como fazer aquilo. Hoje vocês conseguem com a IA pedir já exatamente o que você quer. É como se ele estivesse assistindo todos os vídeos para você e respondendo o que você perguntou. Só que respondendo com clareza e com base real, não a opinião dela. Por exemplo, vamos imaginar que eu quero aprender como fazer a melhor copywriting, a melhor escrita persuasiva para eu colocar numa publicação mostrando eu tirando foto. Eu sou fotógrafo de comida, eu resolvo essa dor, atendo restaurantes que querem começar a mostrar o valor do seu trabalho com mais qualidade. Poxa vida, mas eu nunca escrevi na vida, eu não sou roteirista, eu não trabalho com redação. ChatGPT, me ajuda. Eu quero fazer uma publicação mostrando o meu trabalho como fotógrafo de alimentos e restaurantes. E eu quero fazer um texto, uma legenda, uma copy, né? Lembrem? Copywriting, copy, texto persuasivo, né? Que transpareça isso em 2, 3 parágrafos curtinhos para eu publicar uma foto de eu trabalhando, fotos ali no Instagram, e colocar essa legendinha embaixo para o cliente bater o olho e falar, esse cara é bom. Me ajude. Pronto, ele vai te ajudar. A partir daí é só continuar conversando com ele que ele vai falar, ele pode mandar pronto para você, ele vai perguntar qual que é sua especialização, quais trabalhos você já teve, ele pode te perguntar isso.
Mas você também pode falar para ele, não tô afim, tô com preguiça. Faz aí uma versão base para mim, que depois eu nunca fiz trabalho nisso, não, tô começando agora. Vocês entendem? Ele se adapta a vocês. Usem a IA nesse sentido. Ela é como se fosse um estagiário que sabe muito, um especialista em várias áreas, em que você não precisa mais ficar pensando o que não é o seu ofício. Se eu sou um cara que tira foto de comida muito bem, eu não tenho que ficar pensando como aparecer. Eu preciso disso para ganhar dinheiro. Mas se eu perco tempo pensando demais nisso, eu estou jogando tempo fora que eu podia estar estudando na minha área. Que eu podia estar procurando cliente. Então eu dou para a IA pensar isso para mim. Eu dou para a IA me devolver mastigado o que eu posso fazer para conseguir alcançar mais clientes através disso, da copywriting ou das fotos que eu vou publicar. Isso é bom, Nathan? Não. Mas isso ajuda você na prática. Não adianta eu falar da teoria aqui. Ninguém aqui tem um orçamento de 10 mil reais para contratar um cara aqui, um cara ali. Não, estou sendo prático. Estou sendo prático. Não é o ideal que a gente faça com que a IA pense por nós. Mas também não era o ideal que o brasileiro estivesse vivendo na condição que está hoje. Que imigrantes estejam vivendo na condição que estão hoje. Que a gente, como seres humanos, esteja vivendo tantas coisas que a gente vê um Vinícius Júnior ganhando 200 milhões numa propaganda ali para Budweiser, para Bet, e o brasileiro não esteja ganhando nem um salário mínimo. Então não adianta que eu falar na teoria bonita, não, vamos para a prática. Usa ela para pensar por você em coisas que você não devia estar perdendo tempo, mas que você pode usar para conseguir mais clientes, para conseguir cobrar mais caro, para conseguir mostrar o seu trabalho. Cobrar mais caro, Nathan? Basta eu aparecer, então? Não. Não. Comunicação é eu mostrar o que eu faço com uma persuasão legal para aquele público que eu atendo. Então o cara tem que estar querendo contratar meu serviço, mas ele tem que estar precisando desse serviço também. E ao mesmo tempo bater com a realidade. Eu não posso comunicar algo que eu não sou. Eu não posso falar que eu resolvo uma dor que eu não resolvo. Isso não é comunicação, isso é mentira. Então a gente precisa usar a comunicação como uma forma de subir o nosso valor percebido, ou seja, como as pessoas desse público que a gente diz que atende nos enxergam, para ele ficar mais parecido com o nosso valor real. O que é isso? É o que a gente sabe que a gente é. Vocês concordam que ninguém nunca vai saber, a não ser Deus. Deus sabe mais até do que você, mas ninguém nunca vai saber o seu valor real. Ninguém sabe o que você passou, ninguém sabe a história que você tem, ninguém sabe todo o conhecimento que você acumulou sobre o tempo. Ninguém sabe. Eu não deveria saber também. A pessoa só tem que saber se você resolve o problema que você está dizendo que resolve. Não é? Então, quando você chegar para as pessoas, você não vai ficar se explicando. Você não vai ficar falando, eu tenho essa história, eu isso, eu aquilo. Você vai mostrar, eu resolvo isso, eu atendo esse público. É por isso que você tem que confiar em mim. Só. O resto vai transparecer em como você vai estar se portando no trabalho, nas suas entregas. Tá chegando atrasado, não tá chegando atrasado? Diga. As 3 fotos, elas precisam ser foto, parecendo foto de estúdio? Como que tem que ser mais ou menos? Perfeita pergunta. As fotos que a gente estava falando antes para estarem no perfil não precisam ser fotos que parecem de estúdio, ou de alto nível, ou de Pensa comigo, vocês já viram... Quem aqui já entrou na Shopee, no AliExpress, aquele site que vende coisa da China, né? Quem já entrou aqui já reparou que parece uma ferona? É todo cheio de coisa aparecendo ali, não é? Será que não é proposital? Pensa assim, quando você chega num lugar chique, você não fala, que chique, não é? Putz, será que eu podia estar aqui? Será que eu consigo comprar coisa aqui? Quem nunca passou por isso? Quem nunca viu um lugar que fala assim, isso aí não parece pra mim, sabe? Melhor. Por quê? Por que será? Da onde está vindo isso? Do que aquele lugar está comunicando. Seja visualmente, seja a experiência que eles estão entregando. Então, quando a Shopee, quando o AliExpress, essas lojas que vendem da China, enche de aparência de ferona, é para dizer para você, relaxa, aqui é baratinho, pode entrar, vai olhando, vai olhando, vai olhando. Porque eles conhecem o perfil do público deles, sabe que é muito público que compra por impulso, é muito público que compra por... não precisa daquilo, mas está comprando. Então, o que ela perguntou é muito pertinente. Ela está perguntando basicamente, eu tenho que parecer de altíssimo nível ou eu tenho que comunicar com o público que eu estou me propondo a atender? Nem sempre o público que você se propõe a atender está procurando quem tem a cara de estúdio, nossa, que negócio lindo. Às vezes tem. Se for o caso, quanto mais próximo disso, melhor. Mas não adianta a gente também querer... Um segundinho. Não adianta a gente também querer chegar num nível que a gente não consegue ainda. Por exemplo, eu, Nathan, quero atender um público de altíssimo nível. Mas eu não tenho uma câmera de 100 mil reais. Aí eu vou ficar aqui não fazendo nada só por causa disso? Não, eu vou tentar chegar o mais próximo possível. Na prática, então, o que isso significa? Vamos colocar fotos que comuniquem
de forma a estar alinhado com o que a gente está dizendo. Se eu falo que eu resolvo tal problema, que eu atendo tal público, eu sei a aparência disso, eu sei como isso parece. Então essas fotos têm que estar passando essa ideia, de alguma maneira. Ficou claro? Fez sentido? Diga lá. Eu faço tatuagem, Uhum. tá? Eu trabalho muito com ChatGPT. Com ChatGPT. Eu queria perguntar a você como posso fazer tratar de trabalhar com vídeos, porque eu estava tentando e me fala que não pode fazer isso. O que não pode fazer? Que não pode, digamos, eu quero, digamos, como uma iluminação, quero, digamos, com mais nitidez, Uhum. e aqui eu não tenho uma câmera profissional. Sim. Eu gravo e todo isso, mas quero com uma nitidez e me diz que com vídeos não trabalha, que a aplicação trabalha mais com vídeos. Essa palavra, vídeos? Vídeos. Vídeos. Entendi. Não, falaram que não pode fazer vídeo? Sim, isso falou. Quem falou? O ChatGPT. Ele explicou o motivo por trás? Mais ou menos? Sim, por razões que não puedes, não sei, é como uma lei de ChatGPT, que é outra aplicação que eu puedo usar e todo isso, mas eu não sei que... Certo. Vamos para a prática então, sobre tatuagem. Tatuagem é um excelente nicho, um meio onde a gente consegue promover nosso trabalho no digital. Quantas pessoas estão precisando de um bom tatuador e só não encontraram ainda? Então, esse é o passo número 1. Passo número 2. Que tipo de tatuagem eu faço? Que público eu atendo? Porque se você atende a todos, você não atende a ninguém. Hoje, cada vez mais, a gente está vendo as pessoas se especializando. Antigamente você ia no médico e o médico sabia de tudo. Hoje a gente tem o neurocirurgião, o cardiologista, o urologista, cada um na sua especialidade. Então, se tem um médico que não é especialista, ele vai ter muito menos preferência na hora que alguém tiver que resolver um problema sobre determinada área. Tudo bem? Imagine, fica à vontade. Bem-vinda. A gente, então, precisa escolher quem é o público que a gente atende. Lembra qual dor eu resolvo? Quem eu estou atendendo? E por que você tem que confiar em mim? Escolhe primeiro isso. Quem eu estou atendendo? Exemplo. Eu faço tatuagens para pessoas que gostam do estilo gótico, porque eu sei o quão difícil é encontrar alguém que faz esse estilo mais gótico, mais sombrio, assim. Eu gosto muito desse estilo e eu sei que é difícil achar gente para fazer, então eu resolvo essa dor. Quando eu for postar coisa no Instagram, não importa se é foto, não importa se é vídeo, eu tenho que comunicar isso. Eu tenho que pensar o que eu veria no Instagram que me faria me interessar e seguir essa pessoa para acompanhar o trabalho e quando tivesse condições eu fechasse com ela. Sacou a ideia? Você tem que entrar com essa mentalidade de intenção na comunicação. Vídeo, foto, é só a forma como você está fazendo aquilo chegar. Você tem que pensar, se ponha no lugar do seu cliente. Muitas vezes a gente não consegue fazer isso porque a gente não atende um cliente que é igual a gente. Às vezes a gente atende um cliente diferente da gente. Para isso serve pesquisa. Então sempre se ancorem muito em pesquisa. Antigamente para fazer pesquisa era caro, era difícil. Você tinha que ser uma empresa, enfim. Hoje, com a IA, você consegue pedir para ela elaborar bons critérios de pesquisa e ajudar você a te direcionar ou até mesmo entregar uma pesquisa suficientemente boa, pronta. Então, eu tenho uma tese. Pessoas idosas não estão sendo atendidas com qualidade na área da saúde. Então, eu pensei numa solução. Eu agora vou criar uma maca médica feita para idosos. Eu vou vender para hospitais e esses hospitais vão ter como diferencial agora poder vender que eles estão preparados para atender os idosos na hora de pegar com uma maca, ir na casa, pegar desse elevador. Beleza. Como é que eu sei se essa ideia vende? Eu preciso saber disso primeiro. Vamos pesquisar. Vamos ver quantos idosos tem no Brasil. Vamos ver quantos acidentes aconteceram com esse tipo de maca ou de hospital em relação a idosos. Quantos processos foram movidos. Quantas empresas já fazem ou não fazem isso. Quando eu juntar isso tudo, eu vou ter informação. Agora eu posso criar um diagnóstico. Opa, então quer dizer que se eu fizer isso aqui, desse jeito, desse jeito, desse jeito, comparando com esse caso, eu posso vender isso para o hospital, já com essa justificativa, olha aqui os números do hospital. Tananã, tananã, tananã. Vamos fechar? Já não tem mais chance dele aceitar do que se eu só chegasse com uma ideia? Ah, a minha ideia é fazer uma marca especial para idosos. Mudou muito, né, a situação. É a mesma coisa para comunicação. Sempre tem a base para você comunicar com qualidade. Se você é o cliente, você entende, não precisa tanto de pesquisa. Se você não é, pesquise.
Ah, Natan, mas você deu o exemplo de se posicionar, então escolher quem você atende, que dor você resolve, até mesmo dentro de tatuagens, eu preciso escolher isso? Precisa. Mas como é que eu faço isso? Primeiro se pergunta, eu já tenho um posicionamento? Às vezes você já tem, você só não descreveu, você só não falou. Às vezes você é uma arquiteta, e você já atende só casais depois dos 40 anos. Ela está compreendendo muito, porque você está falando muito rápido. Pessoal, quando vocês tiverem alguma dúvida ou alguma colocação dessa, levantem a mão. Calma. Tranquilo. Pessoal, peraí, rapidinho. Ó, vou lembrar do início da aula. Quando vocês tiverem que me avisar que tem alguma coisa, tá muito rápido, algo assim, eu peço que vocês me avisem, tá bom? Mas levantem a mão para eu saber, para eu poder escutar. Pode ser? Combinado? Então tá bom. Vamos voltar um pouquinho então. Vou falar mais devagar. Vamos lá. A gente está falando sobre posicionamento. O que isso significa? Eu tenho uma profissão. Essa profissão pode ser arquiteto, pode ser médico, pode ser... posso ser um estúdio de tatuagem. É importante que eu entenda que se eu atendo a todos, se eu estou falando, eu faço tatuagem para todo mundo, de qualquer jeito que você me pedir. Eu atendo qualquer pessoa que precisa que eu faça a casa dela como arquiteta. Você está tornando muito difícil a pessoa escolher você. Porque vai ter alguém que vai resolver exatamente a dor que aquela pessoa tem. Eu sou uma arquiteta e eu atendo a todos, ou me posiciono que atendo a todos. Enquanto tem outra arquiteta que está dizendo que resolve a segunda casa da vida de um casal. Eu sou especialista em pegar e fazer a casa dos sonhos para pessoas que não receberam a casa dos sonhos na primeira vez que fizeram uma casa. Quando eu for um casal, eu tiver a minha esposa, eu tiver passado uma experiência ruim com outra casa que nós fizemos, quem será que eu vou escolher? Eu vou escolher a que está dizendo que resolve a dor que eu passei? Ou eu vou escolher a que diz que eu faço o caso que você quiser para todo mundo, eu resolvo o problema de todo mundo? Eu vou escolher a pessoa que está dizendo que resolve exatamente o problema que eu tenho. Porque já tem muita gente no mercado, já tem muito arquiteto no mercado. Então você tem que ter um diferencial. Você tem que dizer, eu resolvo esse problema, essa dor desse público. Fez sentido? Então o que a gente estava conversando ali, ela perguntou sobre tatuagem em específico. Então é importante que a gente se posicione, e esse posicionamento às vezes a gente concebe, a gente cria agora, então tá, a partir de hoje eu atendo quem quer tatuagem colorida de bichinhos da Disney. É assim que eu me posiciono. Ou eu olho os últimos casos que eu tive, eu olho as tatuagens que eu já faço há 1 ano, 2 anos, 3 anos e percebo um padrão. Caramba, eu sempre sou procurada para fazer esse tipo. Então eu já tenho um posicionamento, eu só não comuniquei. Agora a gente passa a comunicar. Como? Já está no slide já. Vídeos, fotos, posts. Ficou claro? Ficou claro? Fez sentido? Sim, obrigada. Imagine. Bom, seguindo então. Regrinhas que salvam muito para a gente já ir direto ao ponto na parte de tirar foto e fazer vídeo. Vamos lá. Luz na frente. A maioria já sabe dessa, né? Por causa de foto. Vamos evitar fazer o seguinte, ó. Onde a luz está aqui em relação a mim? Em cima. É um bom posicionamento, sim ou não? Não, é na frente, né? Ó, eu vou perguntar e vai todo mundo falar junto, sim ou não. É um bom posicionamento, sim ou não? Não. Agora alguém levanta a mão para me dizer por quê. Alguém levanta a mão para me dizer por quê. Porque está aqui. Pessoal, levantem a mão, eu vou apontar e você fala. Alguém levanta a mão para me dizer por que essa luz em cima não tá bom. Ó. Não tem bom enfoque. O quê? Não sei como falar aqui. Não tem muito nitidez e não tem foco. Não tem foco, não tem muita nitidez. E você? É porque está escuro com sombra, né? A luz é a coisa mais importante na hora de tirar foto ou de fazer um vídeo. Por quê? Porque ela é informação. Ficou pior de ver? Por quê? Não tem luz. Mas por que a luz estar ausente ou mais ausente tornou pior de enxergar? Por quê? Alguém sabe me dizer? Porque a luz vai permitir a informação do ambiente aparecer. Ninguém enxerga se não tem luz. Se toda a luz do planeta sumir, você não vai ver nada.
Zero. Então a luz, ela revela informação para os nossos olhos, que é física pura. A luz vai entrar, vai refletir aqui, seu cérebro vai interpretar e vai enxergar. A câmera é igual, só que a câmera é inferior, né? Porque a câmera não foi Deus que fez, foi os homens. Então a gente, né, se virou para fazer o que dava. A câmera, quanto mais luz tem, mais qualidade ela tem. Se você tiver um iPhone, vamos pegar um celular que todo mundo conhece, um iPhone de 2011, o iPhone 3, iPhone 4, e botar contra um iPhone mais recente que saiu, 16, 17, sei lá em qual que a gente está agora, você vai ver que, dependendo da luz que você colocar no mais antigo, a qualidade é muito parecida com o do atual. Muito parecido. Qual que é a grande diferença? O quão bem ele desempenha na baixa luz. É aí que está a grande diferença. Por que eu estou dizendo isso? Para vocês entenderem como usar luz ao seu favor. A luz aqui em cima não está boa porque ela vai criar uma sombra que vai ficar toda estranha distorcendo a minha cara aqui. Na vida real a gente enxerga menos isso, a gente já enxerga. Já viram aquele pessoal pega a lanterna, põe embaixo assim, cria um efeito meio assustador? Já viram em desenho, filme? Aquilo lá é um ótimo exemplo de como a luz impacta em como a gente percebe uma coisa. Aquilo não fica meio dramático, meio assustador, meio... Fica. Se eu botar aqui a luz, não vai ficar tanto. Só de eu mexer um pouquinho a luz, eu já mudei a história completamente. Imagina isso pensado para você fazer seu conteúdo. Isso é importante para quem quer fazer vídeo, quem quer ser videomaker. Mas para a gente simplificar, luz na frente. Evitem luz atrás, evitem luz em cima, especialmente é pior do que atrás. Vamos pensar em luz de forma inteligente, pegando a gente assim, beleza? Então é um princípio básico. Com o tempo, se você for na área de foto, vídeo, você vai se especializar mais e a coisa número 1, não é número 2, não é número 3, a coisa número 1 é luz. Quer tirar foto boa, quer fazer vídeo bem, luz primeiro, depois posicionamento, ângulo, planos, certo? Mas começa com luz, é o mais importante. 2, celular firme, 2 mãos, apoio ao encosto. Dica, para filmar você não filma assim. Para filmar assim, seu braço está balançando. Sempre assim, igual o pessoal que faz com câmera profissional. Cotovelo fechado, preso. Vai balançar? Não. Aqui balança. Aqui balança. Faz assim. Aqui não, aqui tá preso. Só tem um ângulo para mexer. Consegue mexer assim, como você quiser. Vai fazer vídeo? Uma outra dica. O pessoal chama de ninja walk. Você caminha assim, ó. Por que, Nathan? Que bobagem é essa? Porque se eu ando assim, eu não consigo ver a tela. E se eu ando assim, meu celular fica balançando desse jeito. Se eu ando desse jeito. Então você passa uma perna, uma atrás, uma perna, uma atrás, só para vocês entenderem que tudo tem fundamento. Não precisa lembrar disso agora, mas entendam que vocês têm que aprender a fazer do jeito certo, porque tem milhares de vídeos em espanhol, em português, em inglês, mostrando várias técnicas dessas. É só escrever dicas para gravar melhor. Por exemplo, celular firme importantíssimo então. Clipes curtos, essa é muito boa. Todo mundo concorda que a gente sofre com armazenamento de celular? Não falta espaço toda hora pra gente? Vamos entender como usar nosso celular sem acabar com o espaço do nosso celular? Clipes curtos. Não precisa gravar 1 minuto de vídeo. Não precisa fazer aqui, deixar gravando e depois continuar gravando e ficar aqui. Deu 2 minutos de vídeo já. Faz 3 a 5 segundos. Então, eu quero mostrar um pouco do nosso workshop aqui. Eu vou pegar aqui, vou gravar um pouco. Vou fazer agora. Vou gravar um pouco. 1, 2, 3. Gravei. Acabou. Aí eu vou para outro ângulo. Botar uma lente mais aproximada. 1, 2, 3. Acabou? Aí depois eu peço para alguém me filmar. Ou eu posso apoiar o celular aqui. Começo a gravar. Viro ele aqui. Deixo aqui. Tô falando com vocês, então tô captando o momento que eu posso usar depois no vídeo. 1, 2, 3. Acabou. De repente agora... Com 3 segundos, de 3 segundos em 3 segundos, eu posso contar uma história num vídeo agora. Posso começar um vídeo falando. Vim dar um workshop hoje em um dos lugares mais legais que eu conheço, com um pessoal muito interessado em aprender a se desenvolver no ambiente profissional com celular. Estou narrando isso no vídeo enquanto estou passando essas cenas. Virou um vídeo. Eu estou promovendo o meu trabalho ou não estou? Você poderia fazer isso para tatuagem? Você poderia fazer isso para arquitetura? Poderia fazer isso para seu trabalho de videomaker, de fotógrafo? Sim ou não? Entenderam? Tudo tem que contar uma história, porque o humano compra história. História verdadeira ou falsa. Mas aqui eu estou guiando vocês a entenderem que quanto mais verdadeiro for, lembrem, comunicação se alinhar com seu valor real e não criar um valor que não existe, mais vocês vão ter sustentabilidade no negócio de vocês.
O que adianta você vender muito bem para empresas no primeiro ano, seus serviços de fotógrafo, mas no segundo, ninguém confiar mais em você? Não vale de nada, né? Tem que valer para o ano de agora, tem que valer para o próximo ano, tem que valer para o outro, tem que valer para 10 anos, 20 anos e você ir crescendo. Se você promete algo que você não entrega, se você diz que você resolve uma dor que você ainda não é capaz de resolver, você vai ter problema uma hora. Essas são as 3 regrinhas que... Tudo certo? Tá dando para entender agora ou ainda estou falando rápido? Show de bola. Bom, fotos úteis para empresas. Vamos lá? Foto de produto, foto de lugar, foto de pessoas. Foto de produto porque você está mostrando algo que você vende. Pode ser um serviço também. Entenda um produto como produto ou serviço. Exemplo de produto. Eu sou uma empresa que vende brigadeiros. Brigadeiros e docinhos no geral. Quando você for fazer fotos, vídeos, você vai fazer no meu produto. Agora, se for um serviço, se eu sou uma empresa de painéis solares, instalar painéis solares em casas. Então é um serviço. Se eu mostrar o painel solar, eu estou vendendo alguma coisa? Estou vendendo painel solar, mas eu não vendo painel solar, essa empresa vende serviço de instalar painel solar. Então aí o que você vai mostrar? O serviço acontecendo. Lugar, o ambiente da empresa, a empresa com seus colaboradores interagindo ou interagindo com o cliente, mostrando a boa experiência. Então, coisas acontecendo. Quando a gente fala lugar, não necessariamente é só um lugar sem gente. É o lugar e tudo o que acontece nele também. É um outro ponto muito importante de fotos / vídeos que você pode captar. E pessoas. Esse aqui eu acho que é o mais importante junto com o serviço e produto, que é quem atende, quem entrega, quem faz. Se eu sou uma empresa e eu falo assim, eu atendo com excelência, com educação, com carinho, com cuidado. Eu falar isso não é a mesma coisa que eu mostrar isso. Então, se alguém aqui é videomaker ou fotógrafo e consegue captar isso em tempo real para transformar em foto, transformar em vídeo, você vale bastante. Faz sentido? Uma coisa é eu falar, eu atendo com carinho, com cuidado. Outra coisa é eu conseguir mostrar isso numa foto. Eu conseguir mostrar isso num vídeo e publicar no meu Instagram. Faz sentido? Só que eu não vou tirar essa foto. Eu sou o dono da empresa. Eu estou resolvendo o problema o dia inteiro. Então eu vou contratar alguém para ser esse fotógrafo. Eu vou contratar alguém para ser esse videomaker. Ou social media, né? Que é outro emprego que a gente tem aqui, as 5 profissões, né? Social media é a pessoa que cuida das redes sociais de uma empresa. Ela faz a gestão das redes. Então ela faz publicação, ela faz stories, né? Que é aquela parte que aparece no Instagram, que fica por 24 horas. Ela faz a interação nos comentários. Então se um cliente comenta, ela responde. Ela passa informação para o dono ou para o gerente responsável, porque chega coisa na rede social, tem que repassar. Algumas vezes vai fazer um primeiro atendimento também, se é um serviço que a pessoa entra em contato na internet. Ah, quanto é que custa para fazer essa instalação de painel solar? Você pode fazer esse primeiro contato, se você for também responsável por isso no social media. Em muitos casos em Campo Grande, vamos falar do cenário aqui em Campo Grande, contratam social media para fazer gravação também, para fazer edição de vídeo, para tirar foto, põe como faz tudo. Então é bem comum isso acontecer. Então não se surpreendam se chegar essa demanda, é bem comum mesmo. Não é o que deveria ser, mas é o que é hoje em dia. Então aí o social media teria que ter um pouco disso tudo aqui. Sem necessariamente estar ganhando melhor por isso. Infelizmente acontece bastante. O videomaker é quem grava. Só que gravar, qualquer um grava. Pegar o celular e apertar. Então o videomaker tem que saber contar uma história através do que você gravar. Lembra que a gente falou sobre algumas opções de fotos e vídeos que a gente consegue fazer? Não adianta só você fazer produto aparecendo, o lugar aparecendo, a pessoa aparecendo. Elas em conjunto têm que contar uma história. Então esse é o papel do videomaker em especial. O fotógrafo é muito parecido com o videomaker, só que ele tem uma dificuldade. Não é vídeo. Se não é vídeo, você não vê o negócio acontecendo. Você tem que passar só com uma foto a mesma comunicação. Por exemplo, se eu tenho um vídeo da pessoa chegando e cumprimentando a outra, eu sei que elas se cumprimentaram e que elas se gostam. Como é que eu faço para captar isso em foto? Dá, mas é mais difícil. Eu tenho que pegar o momento certo que dá pra ver que a expressão de uma tá amigável, a expressão da outra tá amigável também, que elas estão chegando e vão se cumprimentar. Passou a mesma comunicação, mas teve que ter um olhar mais preciso ali. O fotógrafo não chega e tira uma foto. Ele tira 10, dessas 10, uma ele vai aproveitar, talvez. Então isso é importante de comunicar também. Roteirista, esse é importante. E esse é importante que todos aqui sejam, em alguma medida, igual o copywriter. Em alguma medida é importante que todos aqui sejam para se promover. Por quê? O roteirista não é só quem te dá a fala, o que você vai falar.
ele também te dá o conteúdo do seu vídeo. Se eu sou um cara que quer se posicionar como quem faz os melhores vídeos de casamento, eu preciso ter um bom roteiro que eu vou escrever para fazer um vídeo no meu perfil que conte um pouco do meu trabalho ou mostre um pouco do meu trabalho, certo? Porque não é um serviço tão simples de comunicar. Como é que eu comunico que eu sou o melhor videomaker de casamento? Primeiro eu tenho que entender o que o pessoal que precisa de um videomaker de casamento precisa. Aí eu preciso entender o que eu entrego de diferente. Aí eu preciso mapear isso tudo e agora fazer um roteiro de 30, 40 segundos para fazer um vídeo mostrando isso na prática. Posso mostrar trechos de eu fazendo o meu trabalho. Junto, eu posso estar narrando por cima e contando, olha, esse dia foi o dia que eu fiz um atendimento especial para esses clientes, em que eles fizeram um casamento nas montanhas. Então eu vou contar uma história e nessa história, que foi um roteiro que eu escrevi, eu tenho que comunicar esses diferenciais do meu trabalho, esse público que eu atendo, essa dor que eu resolvo e, novamente, porque você tem que confiar em mim para resolver o seu problema. Certo? Então isso aqui é muito importante. E o copywriter, a gente já falou, escrita persuasiva, um resumo é escreve para vender. É isso. Vocês concordam que se eu for comunicar com uma criança de 12 anos, 11 anos, 10 anos, ou um senhor de idade, a comunicação é diferente? O que funciona com um para vender não funciona com outro? Inclusive para a criança, com quem que eu vou me comunicar para vender? Com a criança? Com quem? Opa! Já é uma coisa que tem que levar em consideração. Não é? Então, quando a gente tem propaganda infantil regulamentada, uns anos atrás, deve fazer uns 15 anos, por aí, aqui no Brasil você tinha muita propaganda infantil de brinquedo, essas coisas. Pegava demais a criançada. Pegava demais. Então, foram lá e proibiram. Por que será que estava pegando muito? Será que era por acaso? Era aleatório? Não. Pesquisa. Os caras pesquisavam como fazia a criança desejar aquilo. Como aquela propaganda que eles fizeram vai se traduzir numa criança querer aquilo e nela pedir para os pais. Então isso era tudo metrificado, tudo calculado. Você estava se aproveitando da vulnerabilidade dos pais para com as crianças e da criança em relação a não saber dessa indústria da publicidade toda, né? Então, copywriter trabalha muito com isso. Não só, não estou falando da propaganda em geral, mas ele casa muito com o roteirista para você ter essa escrita persuasiva, que pode ser tanto um post, quanto um roteiro de vídeo, quanto uma landing page de site. O que é uma landing page de site? É o melhor amigo de vocês. Vocês têm que ter um site, pode ser um site do zero ou pode ser um site pronto. A gente tem algumas plataformas. Será que eu tenho uma caneta aqui? Aqui mesmo? Essa verde. Pode ser a verde. Não. Ó, tem uma plataforma chamada Linktree. O que é isso aqui? Isso aqui é uma plataforma que, se vocês quiserem, anotem. Ela serve para você ter meio que uma central do seu trabalho, onde você pode pôr seus Instagrams, suas fotos, seus vídeos, e aí fica tudo em um só lugar. Aí você pode pôr na biografia do seu Instagram, lembra que a gente falou? Foto sua, seu nome e sobrenome que você decidiu que vai ser, o que você resolve, quem é o público que você ajuda, e uma chamada para a pessoa conhecer mais o seu trabalho e entrar em contato. Essa chamada vai levar para esse link aqui. Vai estar tipo assim, linktree.com/João Fotógrafo. Aí a pessoa clica e vai cair numa página que vai ter ali o Instagram, fotinho, clique aqui para ver minhas fotos, meus trabalhos. Clique aqui para entrar no meu site. Ou esse mesmo pode ser o seu site também. É importante porque, se você fosse quem contrata, você ia querer ver o trabalho que a pessoa fez no passado para saber se vale a pena contratar ela ou não. Então mantenham isso em mente, tá bom? Explicado então nossos 5 profissões principais. Isso aqui é um exercício que eu queria promover, mas eu acho que pelo nosso tempo vai ficar meio complicado, mas vocês receberam, tá tudo aí no... O que vocês estão na mão agora, esse papel, é exatamente os slides que estão aqui. Então depois eu sugiro que vocês façam esses exercícios, vocês mesmos, e se possível, com um parceiro, alguém aqui. Combinem, façam duplas ou trios, ou de preferência duplas, trios mesmo, para não ficar demais também, e combinem um dia de vocês juntos fazerem um exercício prático disso aqui. Pode ser aqui no Conexion, pode ser em um lugar que vocês marquem, uma praça, na casa de alguém.
mas eu sugiro muito que vocês façam, porque a execução, como a gente falou na última aula, é muito importante. É facinho estar aqui igual vocês estão, gente. É facinho assistir a aula, ouvir a aula e falar, legal, faz sentido. Difícil mesmo é pegar e executar, que é o que vocês estão aqui para fazer. É o que vocês estão aqui interessados em fazer. Ninguém está aqui na segunda aula seguida para assistir e deixar o negócio, isso aí, tô aqui só pela resenha. Tenho certeza que todo mundo aqui se interessa em poder mostrar o que você faz de bom. Afinal, tudo que eu estou mostrando aqui não é só para você usar o celular e trabalhar. Também serve se você faz outra coisa, mas para você promover o seu trabalho, para você aparecer. Alguém quer falar o que faz hoje em dia? Alguém que não falou ainda? Pode ser a profissão, pode ser o que quer fazer, o que é bom em fazer. Alguém pode levantar a mão e trazer para a gente um depoimento disso? Vamos tentar pegar um estudo de caso aqui, pensar como que a gente poderia sair de um faturamento X para duplicar, triplicar ele? Alguém com uma profissão já estável, alguma coisa que gosta de fazer? Eu sou revendedora. Revendedora do quê? Produtos, cosméticos, de beleza, essas coisas. Especialmente parte de cosmética e beleza, então. Então você tem o seu público já bem definido. Quem é o seu público? Mulheres. Todas as mulheres? Na maioria. Vamos deixar mais específico. Sim, vamos deixar mais específico. Quem é o seu público? Você tem que falar alguma coisa parecida com mulheres de tal idade a tal idade, que já passaram por isso, ou que são assim, assim, assim. Como se você estivesse agora falando uma pessoa do seu público. Uma só, entendeu? Me fala quem é o seu público, mais ou menos. Porque pensa assim, você falou que a maioria das mulheres. É do seu público uma senhora de 95 anos? Ela é mulher. É do seu público uma menina, meninas até 14, 13, 10 anos? Elas também, muitas delas são mulheres, né? Ou, digo assim, muitas das mulheres são elas também. E aí, quem que é seu público? Quem que é seu público? Mulheres de 25 a 60. Tá certo, continua. Só não acabou, tá certo, continua. Não sei, porque você me diz. Mulheres de 25 a 60 anos, que mais? Alguém tem uma ideia de agregar quem que é o público dela? Que gostam de ficar chique, Gostam de ficar chiques, cheirosas, bem arrumada. O que isso está dizendo para você, então? Você já diminuiu o número de pessoas que você vai mirar na hora de tentar vender, né? Você vai chegar numa mulher que não está bem arrumada e oferecer para ela o seu serviço? Será que você vai? Será que você não pode perder tempo fazendo isso? A gente só vende... Não, pensa assim. Não, poderia, mas deixa eu fazer uma pergunta. Quantas horas no dia você tem? Quantas horas no dia você tem? 24 horas. Vamos simplificar. A gente tem 24 horas no nosso dia, certo? Então a gente tem que escolher bem aonde a gente vai atacar, onde a gente vai mirar. Senão a gente perde tempo. Faz sentido? Então, ao invés da gente mirar numa pessoa que não parece ter o perfil de que vai comprar com a gente, vamos mirar em quem já parece que tem mais chance de comprar com a gente? Faz sentido? Já tem mais gente dessa galera do que a gente vai ser capaz de atender. Se a gente mirar nessa pessoa que não tem tanta chance de comprar ou não parece ter tanta chance de comprar com a gente. Por quê? Ela não parece ser uma mulher que gosta de se cuidar, não parece. Então eu não vou mirar nela. Ela poderia ser cliente? Poderia. Mas você também pode perder tempo. Você tem que pensar como negócio. Faz sentido? Então esse é um dos motivos da gente definir quem é o nosso público. Para a gente parar de perder tempo, parar de ficar... Um bom exemplo. Na prática, como funciona no mercado? Eu sou um personal trainer. Eu atendo pessoas que são de 40 a 70 anos, já passaram por uma lesão séria, uma cirurgia, machucaram o joelho, algo assim, então precisam de um cuidado especial. Se eu criar o meu site e deixar ali em aberto, clique aqui para entrar em contato no WhatsApp, o que vai acontecer? Vai chegar um monte de gente que não é meu público. Eu vou ficar o dia inteiro atendendo curioso, atendendo gente que não vai fechar e gente que não entende o valor do que eu entrego. Porque se eu sou um Natan com 25 anos, que nunca teve lesão nenhuma, eu não vou entender o valor que um personal desse entrega pra mim. Porque pra mim ele não vai entregar valor. Ele não me atende. Mas pode ter certeza que quando uma pessoa que teve lesão e que precisa desse cuidado que ele estudou pra saber como atender, e ele encontrar esse profissional, vai ter muito valor. E vai fazer sentido ele estar pagando mais caro por aquele profissional, por exemplo. Fez sentido? Mais ou menos? Porque a gente tem que definir o nosso público para poder atuar bem nele. É essa a ideia. Então você já entendeu uma parte boa de beleza. Então eu tenho que definir meu público. Seu público já existe, você só tem que descrever quem é, por quê, onde eu vou encontrar ele,
Onde mais tem gente desse público? Qual a melhor forma de entrar em contato? É o WhatsApp? É pessoalmente? É boca a boca? Faz sentido? Você começa a mapear essas coisas, aí você vende mais ou não vende? Você entende mais esse público ou não entende? Você sabe se comunicar melhor com ele ou não? Sacou? Essa é a ideia. Bom, então, essa é a amostra que eu gostaria que vocês fizessem depois. Façam um teste. Escolham um negócio ou um nicho e façam isso aqui. Vídeo e ou foto, depende do que você quiser atuar, do produto, um detalhe dele ou um diferencial, a pessoa trabalhando com esse produto e ou serviço, o ambiente e monte uma entrega final. Como eu monto uma entrega final? Gente, edição de vídeo. Todos aqui estão familiarizados com o que é edição de vídeo, certo? Todo mundo? Alguém não sabe o que é edição de vídeo? Todo mundo sabe, né? Bom, vamos simplificar? Tira tudo que você acha que sabe sobre edição de vídeo e vamos substituir por outra coisa. Edição de vídeo é você contar uma história por meio de vários videozinhos que você colocou ali, na ordem certa, do jeito certo, e ela está contando algo. Ué, edição de vídeo não é efeito? Edição de vídeo não é deixar bonito? Não, nada disso. Não é deixar bonito, não é ser bonito, não é efeito mudando, transição, o negócio começa a girar e entra outro vídeo, não é isso. Esquece isso. A edição de vídeo é contar uma história. Resumindo, corte e inserção. O que é inserção? Esse vídeo entra aqui, esse vídeo entra aqui. Começa com ele entrando na sala, aí ele começa a dar aula, aí ele dá um abraço nos alunos, aí ele vai embora. É uma história. Eu peguei 3 segundos de um vídeo que eu gravei, outros 3 segundos do vídeo que eu gravei, outros 3 segundos do vídeo que eu gravei, virou uma história. Acabou. Não inventa modo de botar efeito, disso, aquilo, não é isso. É contar uma história. Não tem que estar bonito, tem que contar a história que você precisa contar. Tá bom? Essa aqui é legal. Isso aqui é uma fórmula. Fórmula para fazer um vídeo bom. Lembrando, regra, para ser quebrada depois, mas comecem com a regra. Gancho. O que é gancho? Começa com uma coisa que chama atenção. Uma coisa que chama atenção, mas não exagera também. Tem gente que passa do ponto nesse sentido. Isso aqui foi a coisa mais impressionante que eu vi na minha vida. Não, não precisa. Não precisa. Mas eu quero um exemplo. Alguém me traz um exemplo de negócio aí. Ou um negócio que você trabalha, ou de alguém que você conhece. Eu quero um exemplo pra gente pegar agora. Levanta a mão e me dá um exemplo de um negócio aí. Psicóloga. Vamos lá. Uma psicóloga, vamos criar uma psicóloga hipotética que trabalha com pessoas bipolares. Pessoas bipolares. E a especialização dela é essa. Ela atende essa dor e essas pessoas. Beleza. Agora ela precisa criar conteúdo para promover o seu trabalho. Primeiro ponto, ela precisa entender que tem código de ética, né? Essa parte da saúde, tudo, especialmente saúde mental hoje em dia, né? Não podemos forçar a barra, né? O que eu estou dizendo com isso? Saibam o regulamento da profissão de vocês. Andem com a regulação, o regulamento embaixo do braço, para não cometer nenhum problema que você pode depois ter alguma complicação. O advogado tem a OAB, o médico tem o CFM e todos nós microempreendedores temos o governo, temos uma série de regulamentos que a gente tem que seguir para, por exemplo, MEI. Se você não é MEI, se você não tem CNPJ, se você não, vamos dizer assim, institucionalizou direitinho o seu negócio, uma hora chega a Receita Federal, bate na sua porta e fala assim, me paga tudo que você me deve. Você se ferrou. Qual foi o erro? Não estudar o regulamento do que você está fazendo, certo? Então é importante. Hoje com o IA a gente consegue facilmente mapear. Eu sou psicóloga. Eu sou psiquiatra. Quais regulamentos eu tenho que conhecer e quais são as coisas mais importantes? Ele vai te dizer. Começa por aí, não precisa ser perfeito, tá? Então um gancho. Vamos pensar nessa psicóloga que atende pessoal bipolar. Ela pode começar falando alguma coisa intrigante, curiosa ou contrassenso. Por exemplo, começar falando, você sabia que a bipolaridade, diferente do que muitas pessoas pensam, não é tão incomum assim? Fez uma afirmação, um bold statement, é uma afirmação corajosa ali. Já é um gancho. Não necessariamente é o melhor gancho que você poderia fazer, mas é um exemplo de gancho. Chamou a atenção e a pessoa sabe o que esperar para o resto do vídeo. Ela sabe qual é o tema do vídeo, ela sabe o que vai ser falado, chamou a atenção dela. Depois, a gente vai mostrar, e aqui eu gosto de dizer que a gente tem o contexto. Você chamou a atenção? A pessoa está meio perdida ainda, porque ela estava deslizando o feed dela, ela recebeu isso de alguém, então ela não sabe ainda qual é. Ela só só foi chamada a atenção. Agora você localiza ela. Desde 1655, nós temos uma área chamada psicologia, e ela mapeia o pensamento humano e como a gente consegue melhorar a qualidade da nossa saúde mental.
Por exemplo, você está dando contexto. Opa, então é um vídeo de psicologia. A pessoa começa a entender, a pessoa que está assistindo. Tá. Aí, mais um contextinho sobre bipolaridade. A bipolaridade foi definida por não sei quem, não sei quem, não sei quem. E hoje ela é uma das doenças que mais estão aparecendo. Contexto ou não é contexto? É contexto. Você está localizando a pessoa no tema do vídeo e você está preparando ela para explicação. O gancho trouxe um, né? Aí o contexto para preparar e depois vem a explicação que explica o gancho. Então o gancho falou sobre o quê? Você sabia que bipolaridade não é tão incomum assim? Agora a gente vai explicar isso. Ué, mas por que você não explicou em seguida? Porque a pessoa não está preparada. Localiza ela primeiro. Gancho, contexto, explicação. Natan, quanto tempo foi tudo isso? É um videozinho de 50 segundos. É isso. Essa estrutura serve para vídeo de 30 segundos, 50 segundos, 2 minutos, 10 minutos. Pode usá-la. Ela é a única que existe? Não. Essa é a que eu desenvolvi. Descrevi. Não é que eu criei. É que eu percebi que eu já fazia assim, outros já faziam assim e descrevi para poder ensinar. Então, gancho, contexto, explicação e conclusão. Qual que é a conclusão? Eu gosto de sugerir, como atalho, algo que termine assim, a pessoa, nossa, já acabou o vídeo? Sabe? Deixa ela querendo ver mais. Por quê? Porque ela entra no seu perfil. E ela pode ver outro. E se você for esperto, você já tem um público bem definido. Você já começou a fazer vídeos para esse público. Então, se ele gostou de um, ele vai gostar do outro. Faz sentido? Ele vendo mais um, ele pode não seguir no primeiro. Mas depois de 3, 4 que agradaram ele segue ou não segue? Ele pode ou não pode ser cliente seu? Se ele assistiu tudo isso, ele pode ser um cliente, ou pode recomendar, ou indicar você, no mínimo, ou pode, no mínimo, validar sua autoridade como profissional na área. Afinal, se ele está te acompanhando, ele gostou, ele achou que foi alto nível a parada. Então ele vira sua testemunha, ele ajuda você a ter mais respeito no meio. E respeito é ou não é, ou tem a ver ou não tem a ver com reputação que a gente falou na última aula? É importante ou não é? Diminui muito a objeção, muito mais chance da pessoa fechar sem ela ficar. Será que esse cara é bom mesmo? Será que esse cara resolve mesmo? Reputação. Lembra? Chegar no horário tá dentro disso também, entregar mais do que foi pedido também, cumprir a sua palavra também. A gente falou isso tudo na última aula. Então aqui uma breve estrutura. A legenda. Coloca o que é, o que você está apresentando, seja o seu produto, seu serviço, sua marca, o que você faz. Bota o que é, para quem é, como pedir, chamada. O que é chamada? Um convite para a pessoa entrar em contato para solicitar seu serviço. Então, um exemplo. Bolo caseiro feito hoje. Encomende pelo WhatsApp e entrega no seu bairro. Bolo caseiro feito hoje é qual desses aqui? O que é? Encomende pelo WhatsApp é o que desses aqui? Como pedir. Entrega no seu bairro é o que desses aí? Chamada. Faltou o quê? Qual que seria a importância de para quem é? Alguém levanta, uma pessoa só levanta a mão, e aí eu quero perguntar para alguém específico que levantou a mão, o que poderia ser útil de colocar também o para quem é? Quem que é corajoso aí? Não tem resposta certa, está todo mundo aprendendo aqui. Quero saber quem é corajoso. O primeiro que levantar a mão vai ser o primeiro milionário dessa sala, só falando. Quem vai levantar a mão para dizer qual seria a utilidade do para quem é estar aqui também? Porque é definir o público. É definir o público, mas para que isso é importante? Para direcionar para aquele público, porque a internet ela trabalha com direcionamento das suas pesquisas. Isso também, mas a gente está indo para um lado muito técnico. Vamos simplificar? Exatamente. A dor que uma criança tem na hora de ter que comprar uma bicicleta. Vamos supor que ela tem pais, enfim. E a dor que um idoso tem na hora de comprar uma bicicleta, porque precisa de algo personalizado para ele, por causa da idade. É a mesma? É a mesma ou não é? Não é a mesma. Não é a mesma dor. Um é uma criança que a dor dela é encontrar uma bicicleta acessível que o pai vai estar disposto a comprar para ela. O outro é um idoso que tem dinheiro, tem tempo, mas a bicicleta tem que ser especial para ele, porque ele já está numa idade mais avançada, ele teve uma doença no joelho, no quadril. Então, vocês entendem? Se a gente não tem para quem é, a gente não está atendendo ninguém. Faz sentido? A gente não está comunicando que a gente atende alguém. Então, o cliente que às vezes o cara está sonhando em encontrar você porque você resolve exatamente o que ele precisa,
Ele não tem por que ele olhar para você e falar, esse cara resolve meu problema. Você sabe que você resolve o problema dele. Ele não sabe, você não comunicou. Para isso que é o para quem é, tem que estar incluso. Então, tudo isso aqui faz parte disso. Clareza na comunicação. Ele poderia ter colocado logo após ali, feito hoje, para você que deseja comer um bolo hoje, por exemplo, um bolo fresquinho, um bolo da hora. Vamos pensar numa coisa. Tem gente que não pode comer glúten? Tem gente que não pode comer glúten porque é celíaca. Tem gente que não pode comer lactose porque tem intolerância à lactose. Se eu faço um produto que é sem glúten e também qualquer pessoa com intolerância à lactose pode comer, e é bolo, essa mensagem muda? Muda. Muito! Mas por que não muda então quando eu sou uma pessoa que atende um mercado mais de bairro, outro que atende mais nacional? Por que só quando é uma coisa radical assim a gente percebe que tem que mudar a comunicação? Vocês entenderam? Todas essas nuances importam. Quanto mais você for específico em quem você atende, qual dor você resolve, quem é o público que você está ajudando, mais você vai ser encontrado por esse público, mais você vai ganhar respeito nesse público, reputação, chance de mostrar o seu trabalho e resolver o problema dele. Volta ao que a gente falou antes. Tem que entregar o que promete. Não vai prometer o que você não entrega. Isso aí dá problema depois. IA. A gente falou de IA na última aula, vamos ser simples. Ela é seu ajudante grátis. Você pode pagar por ela? Pode, mas não precisa. ChatGPT, Cloud, Perplexity, Gemini, Notebook LM, tem várias. Natan, não vou lembrar essas todas. Oi, ChatGPT. ChatGPT, me fale todas as IAs gratuitas que existem, das 5 melhores para eu ter aqui no meu celular. Ele vai falar para você. O que foi? Pode falar. Notebook LM tem que descargar no Google ou App Store. Não entendi. Notebook. Onde eu consigo ele? Google. Foi a tarefinha que eu deixei na última aula, você não fez, Eu né? não esqueci. A tarefinha, pessoal, é a seguinte. Para quem não fez na última aula, indico fazer agora. Use o ChatGPT para perguntar o que é um Notebook LM e como usar. Essa é a tarefinha que eu deixei para a última aula. Quem fez já está craque, já está na frente, que o Notebook LM é muito útil. Mas quem não fez pode fazer agora. Para a próxima aula não, né? Para depois de saírem daqui. Bom. Não entendi? 8h40, já estamos encerrando já. Quem quiser ir embora mais cedo, precisar ir embora mais cedo, fica à vontade, tá bom? Ó, o que a IA vai permitir para vocês? Ser um ajudante para ideias. Tem uma ideia, mas não sei escrever o roteiro. Escreve para mim. Ela escreve. Textos. Eu tenho uma ideia do que escrever, mas não sou bom em escrever. Escreve para mim. Vai ser para Instagram. Ele escreve. Explicação. ChatGPT, eu quero que você me ajude a entender tal coisa. Eu quero que você me faça encontrar tal coisa. Ele explica, como se fosse o professor que entende tudo e fala na sua linguagem. IA é o maior atalho de aprendizado, de conhecimento que vocês vão ter hoje, que a população ainda não está usando do jeito que vai usar nos próximos anos. Está aumentando, mas aqui temos alguns exemplos das gratuitas que vocês podem pegar. Você pode assinar cada uma delas também, mas eu indico que use, né, gratuitamente, porque todas têm versão gratuita. ChatGPT, Gemini, Cloud, Perplexity, Notebook LM. Beleza? Gemini serve para... Todos são modelos de linguagem, mesma coisa praticamente. Bom, um exemplo real. Pessoal, dá uma olhadinha aqui. Um exemplo real. Dá uma atençãozinha aqui, pessoal, rapidinho. Você grava, monta/edita o conteúdo em 15 segundinhos. Não, um conteúdo de 15 segundinhos. Por exemplo, quero mostrar um serviço meu. Começo mostrando eu começando a fazer o serviço. Depois, mostro eu atendendo o cliente, falando com o cliente. Depois, ponho o ambiente do meu trabalho, eu com os funcionários, enfim, mostrando o trabalho acontecendo. E termino com a logo da empresa, por exemplo. Pequeno exemplo do que poderia funcionar em 15 segundos. Eu vou publicar isso no meu Instagram, o mesmo Instagram que eu falei para vocês como a foto vai ser, como vai estar o nome, tudo certinho. E eu posso enviar na hora que alguém me perguntar, você tem umas fotos, um exemplo dos seus trabalhos? Você é fotógrafo? Me mostra uns trabalhos seus. Você já vai ter um vídeo para mandar. Você vai mandar em link, você não vai mandar foto, arquivos pesados. Vai mandar vídeos. Para tatuagem é um excelente exemplo. Sempre mando el link de mi Instagram, porque al principio eu mandava as imagens
Muito melhor mandar o link, né? Agora mando nada mais o link, vão a meu perfil, aí já vem todos meus trabalhos e tudo isso. Fica, às vezes vira seu fã também, começa a acompanhar. Eu empecé aí, e não somente isso, eu empecé a socializar, digamos, como eu me quero se conhecer mais aqui como artista, tá? Eu estou fazendo uns stickers, que não sei como se fala aqui, tipo sticker, que está o meu logotipo de Instagram, Uhum. TikTok, todas as redes sociais que eu tenho, que eu publico para fazer como publicidade. Legal. Muito bom, isso é muito bom. Isso você está se aproveitando de outras mídias também, não fica só no digital também. Legal. Uma coisa, uma dica, um atalho. Essa aqui vale para todo mundo aqui, talvez seja o maior atalho de todos. Copiem pessoas que fazem a mesma coisa que você. Evitem usar... Entendi. Eu abaixei, tava quentão. Ah, tá. O pessoal jogou de fruta. Tá com fio, vou subir de novo então. Esse é um atalho bem legal. Copiem pessoas que já fazem o que vocês querem, como vocês querem ser vistos. Por quê? Não reinventa a roda. Já funcionou com aquele perfil lá? Faz no seu. Ah, mas é cópia. Gente, tudo é cópia. Tudo é cópia. Eu não conheço um negócio bem sucedido hoje desses gigantes que não copiaram o que já existia. O que importa é como você atende o seu cliente. Não interessa de onde veio a ideia. Claro, tem limites éticos, né? Também não faz um para um. Mistura um pouco referências, tudo. Mas copiem por quê? Para vocês não perderem tempo com algo que não é conveniente para vocês. Você é tatuador, você não é social media, você não é editora. Exatamente. O que importa é fazer seu trabalho chegar em quem precisa de você. Eu, quando cheguei aqui ao Brasil, eu estava morando em Bolívia, tá? E em Bolívia se maneja mais o Facebook. E aqui em Brasil se maneja muito Instagram. Se maneja mais Instagram que Bem mais. que TikTok, que outras redes sociais. É mais cotizado. Uhum. E me falaram assim também, igual me ensinaram. Eu conheci outro tatuador daqui de Campo Grande. E ele me estuvo ensinando assim, pouco a pouco, a fazer mais conteúdo. Boa, isso é muito importante. Mas faz encaixar na sua vida. Às vezes a gente fica nessa ideia de fazer como o outro faz, não precisa. O que importa é postar alguma coisa. Com o tempo as coisas vão você vai só acostumando mais. Bom, como virar alguém escolhível? Isso aqui é um atalhinho. Vamos lá. Monte sua pasta Meus Trabalhos no celular. Então tenha no celular um arquivo, uma série de arquivos já reunidos bonitinho nos seus melhores trabalhos. Quando alguém quiser ver olha, eu quero que você me mostre as melhores... Você tem fácil. Você não precisa de uma semana para encontrar. Já tá ali. Use o Kit Zero, janela, apoio. O que é o Kit Zero, gente? Kit Zero, em resumo, Dá uma atenção aqui, pessoal. Kit Zero é janela, um apoio para o seu celular, um fone de ouvido ou um microfone, porque o áudio é muito importante. A gente negligencia a importância do áudio, mas o áudio é mais importante que a imagem. A imagem pode ser uma porcaria, se o áudio for bom dá para assistir. Agora, se o áudio for uma porcaria e a imagem linda do vídeo, não dá para ver, porque áudio porcaria ninguém entende, já irrita já, então é importante investir em um microfoninho, R$20, R$30, às vezes você encontra um, melhor do que nada. Ou seu celular muitas vezes já tem um microfone bom, certo? Então você só apoia ele num lugar não muito longe, porque o microfone fica aqui. Então não adianta deixar ele aqui ou ir lá para o outro lado. Às vezes gravar segurando mesmo. O que importa é você criar esse conteúdo para promover o seu trabalho. Promova o seu trabalho. Ofereça como amostra. Fiz um exemplo para sua empresa. Isso é uma boa janela de entrada. Você começar fazendo um trabalho grátis, mas não por muito tempo. Às vezes uma coisa só, uma amostra com boa qualidade, para a pessoa visualizar o seu trabalho. Ao invés de você falar, eu faço isso e resolvo essa dor bem, você mostra, olha aqui como eu faria para você. A pessoa vê, caramba, isso funciona para mim. Eu posso te contratar. É uma janela de entrada que pouca gente vê. E às vezes é rapidinho de fazer. Às vezes você fez ali, gravou rapidinho, fez um roteirinho, mostrou para a pessoa, ela interessou. Você vai encontrar empresas em Campo Grande, aos montes de grandes empresas que estão precisando de gente fazendo mídia, vídeo, foto, sendo social media que faz as postagens. Mais importante é você passar segurança para elas, porque essas pessoas já contrataram gente e foram decepcionadas, já receberam promessa de que a pessoa ia fazer, ia chegar no horário, ia entregar o que prometeu e não recebeu. Se vocês passarem segurança e vocês não quebrarem a palavra de vocês, no longo prazo isso aqui vai fazer muita diferença. Procurem empresas de construção, de arquitetura, arquitetos, médicos. Eu evitaria procurar coisas como a gente ouve muito por aí, vai no mercadinho local, vai... Não sei se é a melhor das opções, porque você tem que procurar alguém que já tem
um espaço bom para poder te contratar. Senão você vai receber pouco, vai trabalhar muito e às vezes vai estar vendendo o seu serviço para alguém que não quer, não precisa. Ah, eu já tenho meu mercadinho aqui, estou tocando como tá. Procurem empresas que já valorizam isso, já precisam, já entendem a importância de alguém tirar a foto, de alguém estar mostrando através de vídeo, de alguém estar fazendo as publicações. Empresa de publicidade, agência de marketing, 80/20, resultado. O que não falta é empresa de marketing abrindo toda semana em Campo Grande também. Então, o que não falta é gente precisando desse serviço. Tudo que eu falei para vocês aqui está em falta no mercado com qualidade. Está em excesso gente falando que faz. Mas é gente que não resolve, é gente que sai do trabalho rápido, é gente que fala uma coisa e faz outra, não cumpre horário, não cumpre as promessas que fez. Então, só de fazer o básico, não precisa nem ser excelente ainda. Busquem sempre se melhorar, né? Mas só de fazer o básico, vocês já se destacam muito aqui, muito mesmo. E é isso, essa é a tarefinha de vocês. Um vídeo, 3 fotos, uma legenda, uma mensagem, a gente falou no começo. Comecem pequeno, mas comecem com capricho, porque um bom exemplo que a gente tem na história, e biblicamente também, é essa passagem de Provérbios. Você já observou alguém habilidoso no seu trabalho? Ele se apresentará diante de reis. Quem disse isso foi Deus, tá? Eu sou cristão, então eu vou falar que foi Deus que disse, não Salomão que escreveu Provérbios, né? Eu acredito que a Bíblia foi inspirada por Deus, então eu vou falar isso. Se o próprio Deus está falando isso aqui, alguém habilidoso se apresentará diante de reis. Gente, tem algum motivo para a gente não tentar se melhorar no nosso ofício? Você não precisa fazer o que você não quer fazer. Escolha o que você gosta, o que você quer fazer e que dê dinheiro, né? Encontre um equilíbrio nisso. Seja o melhor, comunique melhor, apareça para o seu público e tenha certeza que vai fazer bastante diferença. E a segurança de uno mesmo também. Ah, o quê? A segurança de uno. Exatamente. Quem resolve de verdade dificilmente passa fome, porque vai ter muita gente que vai ser grato de verdade àquela pessoa, vai estar com ela de verdade, vai preferir ela em detrimento de todos os outros concorrentes, porque é difícil achar quem resolve de verdade. Então, disciplina. Disciplina gera resultado. Não tentem começar alto, não tentem começar perfeito. Vai devagarzinho. Aqui eu plantei sementinhas. Sementinhas. A gente teve tão pouco tempo, não deu pra gente fazer um workshop prático de pegar o celular, ir lá fora, fazer as coisas. Quem sabe a gente conversa com a Vânia e depois do recesso a gente volta, depois de vocês já terem experimentado um pouco, também vocês mesmos, tudo, né? E a gente pode fazer algo assim, mas aqui foi só uma sementinha, para vocês botarem o pezinho na água e se interessar vocês agora têm esse panorama de quão valioso é isso aqui e vai ficar cada vez mais, porque as empresas precisam de gente para comunicar para elas. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela oportunidade de comunicar com vocês. Qualquer dúvida que tiverem, podem entrar em contato, estou por aí. E obrigado por me ouvirem e me receberem.